Olá, irmãos. Como eu combinei no último domingo, eu fiquei de fazer o complemento da aula 7 que nós apresentamos no domingo passado, Ética Cristã na Igreja, a segunda parte. Então ficou uma parte final para nós concluirmos, que eu disse que eu ia gravar e colocar no grupo na forma de um apêndice. Então é isso que eu vou fazer nesse áudio. E lembrem que eu disse para vocês que no verso da sua folha da aula 7 tem lá uma segunda palavra-chave, que é exatamente a palavra-chave que eu vou falar nesse apêndice, tá? Ao longo desse apêndice. Então, fiquem atentos para anotar ali a palavra-chave no verso da sua folha, na folha 7 mesmo que vocês receberam, da aula 7 que vocês receberam na igreja no domingo passado. Ok? Então, recapitulando ali o ponto que nós paramos, na aula 7, Ética Cristã na Igreja, nós retomamos ali a questão que está norteando ali essa segunda parte do nosso curso, que fala sobre a ética cristã na igreja. A questão ali que está na sua folha da aula 7 é como a ética do reino, ou seja, a ética da misericórdia, que foi encarnada, ensinada por Jesus no Sermão da Montanha, ela foi incorporada na primeira igreja, na igreja dos apóstolos, na igreja primitiva. Como isso que os apóstolos aprenderam de Jesus, do Mestre, ali no Sermão da Montanha, convivendo com ele, como isso foi incorporado logo no início da igreja. Então, nós começamos a falar sobre isso nas últimas duas aulas e, em primeiro lugar, está na sua folha ali, nós discutimos, já falamos a respeito disso, que foi incorporada por meio de ações organizadas de auxílio aos necessitados. Tanto os necessitados do ponto de vista material, quanto os necessitados do ponto de vista emocional, que nós falamos, os enfermos, os enlutados, os presos, né, e o auxílio material, realmente aquelas pessoas que estavam passando necessidades materiais. Então, em primeiro lugar, nós vimos a ética do reino que os apóstolos aprenderam foi incorporada nessa primeira comunidade de cristãos, na igreja primitiva, de uma forma a suprir a necessidade das pessoas e de modo que a Bíblia chega a dizer que não havia necessitado entre eles. Então esse foi o primeiro movimento da igreja primitiva, incorporando isso que aprendeu de Jesus, e nós falamos do impacto social que isso gerou na época, as pessoas que passaram a ter contato com a igreja ficaram impactadas com essa realidade já de imediato. Mas não foi somente dessa forma que essa ética da misericórdia, a ética do reino de Deus, foi incorporada na primeira igreja. Ela foi incorporada em segundo lugar, está na sua folha também, por meio de princípios relacionais, princípios de relacionamento, que foram ensinados e enfatizados pelos apóstolos. Então, que princípios de relacionamento eram esses que foram incorporados na igreja primitiva ali? Então, nós vimos a letra A e B, né? Tem a letra A, B, C, D e E na sua folha. Nós vimos a letra A e B na aula passada. Nós falamos a respeito do bom trato, a maneira de tratar as outras pessoas, né? Os irmãos. Isso foi, e não só os irmãos, né? As pessoas de maneira geral. Isso foi um dos princípios que foram incorporados ali na primeira igreja. Então havia uma maneira gentil, educada, cortês de tratar as outras pessoas, né? Os cristãos incorporaram isso na prática deles no início da igreja. Em segundo lugar, letra B, nós falamos a respeito do interesse genuíno pelas pessoas, pelo relacionamento com as pessoas, né? A gente leu o texto de Atos capítulo 2, que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. Nós falamos a respeito disso um pouco, como isso se manifestou e como isso se manifesta ou poderia se manifestar hoje na igreja. Então, a partir de agora, eu quero entrar na letra C com vocês,
que esses princípios da ética, da misericórdia, do reino de Deus foram incorporados também na primeira igreja na forma de tolerância, letra C, paciência, ou aquilo que a Bíblia chama de longanimidade no relacionamento entre as pessoas. E para a gente conversar um pouco a respeito disso, eu quero ler com vocês o texto de Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3, deve aparecer aí na tela do seu celular ou do seu computador, que diz o seguinte. Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja, nós falamos a respeito dessa parte da comunhão, do relacionamento, que foi um dos princípios fundamentais que se desenvolveram ali na igreja primitiva, que eles perseveravam nesse relacionamento, nessa comunhão. Mas veja que na medida em que nós desenvolvemos os relacionamentos, aprofundamos nos relacionamentos, começamos a conviver mais com as pessoas, nós nos deparamos com algumas idiosincrasias, algumas características das pessoas, ou seja, alguns vícios, certos vícios comportamentais, certas imaturidades, certos hábitos, certas culturas familiares que as pessoas têm, certas posturas, certas dificuldades de caráter que as pessoas têm. A gente começa a perceber esses detalhes na convivência com as pessoas. E nós poderíamos dizer até certos pecados que as pessoas ainda estão presas, não conseguiram se livrar. Enfim, quando nós começamos a desenvolver relacionamentos realmente, aprofundar em relacionamentos, na comunhão, isso requer de nós o exercício fundamental da paciência, da tolerância em relação às outras pessoas e o comportamento delas. E é o que a Bíblia chama exatamente de longanimidade. Você deve lembrar do texto de Gálatas 5:23, né? Que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, e está lá longanimidade também. O próprio texto sobre o amor de 1 Coríntios 13, né, lá no versículo 4, fala o amor é paciente, ou em algumas traduções, o amor é longânimo. Então a gente podia se perguntar inicialmente o seguinte: o que é longanimidade? O que significa isso exatamente? Então, se a gente voltasse lá para os termos longanimidade, lá no hebraico, no Antigo Testamento, literalmente, essa palavra usada no Antigo Testamento, em hebraico, significava longanimidade, longânimo, Deus é longânimo, é vagaroso em irar-se, traduzindo literalmente. No grego, já com o qual foi escrito o Novo Testamento, longânimo já significa alguma coisa como largura, ou longura de espírito. Então, para facilitar aqui a nossa reflexão a respeito do que é longanimidade, eu trouxe várias definições de longanimidade para preparar aqui o terreno para a gente chegar a algumas conclusões. Existem muitas definições de longanimidade diferentes, né? Extra-bíblicas também. Então aqui eu vou colocar pelo menos umas 4 para a gente iniciar essa reflexão. Então vamos ver aqui. Então, em primeiro lugar, veja a primeira definição: longanimidade é a virtude de suportar com firmeza, faltou ali no slide a última sílaba, com firmeza as contrariedades em benefício de outrem, magnanimidade ou generosidade. Então essa é uma primeira definição de longanimidade. Mas eu coloquei mais uma. O que é longanimidade?
Segunda definição, paciência, resignação com que se suportam contrariedades, malogros e dificuldades. Então está aí a segunda definição. A terceira definição, longanimidade, o que é? Capacidade de suportar situações adversas com paciência, firmeza e serenidade. Longanimidade. O que é a longanimidade? Quarta definição, paciência extrema para suportar ofensas, injúrias e sofrimentos. Então estão aí 4 definições de longanimidade. E eu acredito que vocês já devem ter percebido aí qual foi a palavra que mais se repetiu nessas 4 definições. Qual foi a palavra que mais se repetiu, né? Em primeiro lugar, a gente percebe que a relação entre longanimidade e paciência. A Bíblia fala tanto de longanimidade quanto paciência, mas veja que essas duas virtudes, elas se sobrepõem em grande medida. Elas estão falando muitas vezes da mesma coisa, da mesma qualidade. Longanimidade e paciência. Então, em 2 definições ali aparece, por exemplo, a paciência como sinônimo de longanimidade. Mas nas 4 definições aparece a palavra-chave ali. Qual é? Suportar. Veja, a primeira, virtude de suportar. Segunda definição, paciência e resignação com que se suportam as contrariedades. Terceira definição, capacidade de suportar. Quarta definição, paciência extrema para suportar. Então veja, todas as definições mencionam essa palavra suportar. E não é por acaso que, se você olhar o texto bíblico novamente, lá de Efésios 4, ele fala: ó, rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, e olha a palavra que aparece depois, suportando-vos uns aos outros em amor. Então existe uma relação, em primeiro lugar, clara entre essas virtudes, entre a longanimidade, entre a paciência, entre a mansidão, que também aparece ali, e entre suportar uns aos outros. Então, muitas vezes se procura romantizar esse suportar uns aos outros aí como se fosse alguma coisa, um defeito você suportar uma pessoa. Mas não tem que se romantizar nada aqui. Suportar, eu já falei isso outras vezes, é suportar mesmo. E por que é suportar? Porque todas as pessoas têm defeitos, todas as pessoas têm vícios de comportamento, todas as pessoas têm posturas que não agradam a todos, todas as pessoas têm hábitos que muitas vezes exigem das outras paciência. Então aqui é suportar mesmo, porque nós precisamos suportar. Não é que a pessoa, todas as pessoas são meramente suportáveis. É claro que as pessoas, elas têm qualidades e têm vícios ou defeitos. E o que o texto está referindo aqui exatamente sobre os defeitos. Em relação aos defeitos, nós temos que suportar. Nós não suportamos as pessoas 24 horas por dia, 365 dias por ano, mas em muitas circunstâncias nós precisamos suportar. E é disso que está falando aqui os textos e as definições, quando nós falamos de paciência, de longanimidade. É você basicamente ter a capacidade ou ter a decisão de suportar esses defeitos, essas imaturidades, esses comportamentos que muitas vezes as pessoas têm e que nós temos também, e que são difíceis frequentemente de administrar. E compreendendo isso, nós percebemos a relação que há entre longanimidade, paciência, mansidão, suportar uns aos outros com a misericórdia. A misericórdia inclusive, está contida nisso.
em você ser capaz de suportar, tolerar, ter paciência com as dificuldades das outras pessoas, com os defeitos das outras pessoas. Como diz as definições, você suportar as contrariedades, você suportar as dificuldades com paciência. Então, ser paciente com os outros, ser longânimo com os outros, ser manso, isso é ser misericordioso. Há uma relação evidente na Bíblia entre a longanimidade de Deus, por exemplo, e a misericórdia de Deus. Olha esse texto que eu coloquei para vocês aqui de Êxodo 34, 6, e é só um exemplo, tem muitos outros, mas basta um aqui, que diz o seguinte: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Geralmente essas palavras longanimidade e misericórdia aparecem relacionadas. Geralmente quando se fala da longanimidade de Deus, se fala da misericórdia de Deus também, que é a paciência que Deus tem conosco. Por quê? Porque Ele é misericordioso. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, diz a palavra. Mas poderíamos dizer também muito bem, a longanimidade de Deus para conosco é a causa também de nós não sermos consumidos. Então, a longanimidade é uma manifestação também da misericórdia. É um atributo de Deus, a longanimidade, e que está diretamente relacionado com a sua misericórdia. Portanto, enquanto cristãos, nós devemos ser longânimos. Devemos ser pacientes, mansos. Esse é um dos atributos da ética do reino de Deus. E é difícil ser longânimo? Se eu tivesse pessoalmente com vocês, eu ia fazer essa pergunta, para ver o que vocês iam dizer. Provavelmente vocês iam rir, É claro que é difícil ser paciente com os outros, com as outras pessoas, com situações, ser longânimo, ser manso. Frequentemente é muito difícil. Mas o problema não é esse. O problema é que muitas vezes o dito cristão, o que se auto-intitula cristão, não faz questão de tentar ser, pelo menos de tentar ser longânimo. E até às vezes segue uma filosofia que é contrária a essa. Você já deve ter ouvido muitas vezes alguém falar assim: eu não preciso aguentar isso. Eu não preciso aguentar isso. Seja no trabalho, seja na família, seja em casa com alguma situação. Mesmo cristão. Eu não tolero isso, eu não suporto isso. Veja, essas palavras aí, eu não preciso, interprete o que está sendo dito. Eu não preciso aguentar isso. Ou eu não suporto isso. Esse vocabulário, essas expressões que se usa, veja, é exatamente a filosofia do mundo anti-reino de Deus. É exatamente a filosofia contrária ao Sermão da Montanha, que diz basicamente o seguinte: eu não preciso ter longanimidade com as pessoas, eu não preciso ter paciência, eu não preciso aguentar isso, eu não preciso tolerar isso. Então veja que uma coisa é você tentar ser tolerante e eventualmente você não consegue. Você tentar ser paciente e eventualmente você não consegue. Você tentar ser longânimo e eventualmente você não consegue. Outra coisa é você seguir uma filosofia de eu não preciso aguentar isso. Porque quando você diz eu não preciso aguentar isso, você está dizendo assim, eu não quero ser. E se você não quer ser, você está dizendo eu quero seguir isso na minha vida, que não é a filosofia do reino de Deus, não é a ética do reino de Deus. Se você quer seguir a Jesus e o Evangelho, eu tenho que dizer para você, você precisa aguentar sim.
Você precisa tolerar? Sim. Você precisa ter paciência? Sim. É muito perigoso você adotar uma postura de eu não preciso aguentar isso. Porque quando você fala não preciso aguentar isso, você está dizendo eu não preciso ser misericordioso. Eu não quero seguir a lei da misericórdia, a ética da misericórdia. E aí nós precisamos lembrar de Tiago 2,13, né, que diz: o juízo será sem misericórdia para aquele que agir sem misericórdia. O que nós já discutimos. Se você se exclui do mundo da misericórdia, a misericórdia de Deus não está mais disponível para você. Se você não quer ser longânimo, paciente, se você não... eu não preciso aguentar isso, então experimente um segundo sem a longanimidade de Deus na sua vida. Então essa postura do eu não preciso aguentar isso, eu não tolero isso, eu não suporto isso, são atos falhos da nossa linguagem, mas que revelam muitas vezes que nós abraçamos, seguimos, adotamos muitas vezes, é a filosofia que é apregoada e seguida no mundo, e não a ética do reino de Deus. Então, se você é um cristão, você precisa aguentar sim. Fora que você também precisa da longanimidade dos outros. Se você quer manter uma vida com relacionamentos, com comunhão com outras pessoas, você precisa tanto exercer a longanimidade a respeito das outras pessoas, dos defeitos, das dificuldades das pessoas, tanto quanto você precisa dessa longanimidade. Eu estava conversando aqui com um jardineiro que estava fazendo um serviço aqui em casa, e aí ele estava falando que estava fazendo um condomínio de luxo, de ricos e tal, e aí estava esperando a madame chegar lá para ver o serviço, pagar, enfim, e aí ela demorou, ela disse para ele porque ela estava indo internar a mãe dela. E ele já ficou preocupado, assim, nossa, sua mãe está doente e tal. Não, ela foi internar a mãe e colocar ela numa casa, num abrigo. E ele achou estranho, né? E ele disse que não tinha, já trabalha para ela faz tempo. E ele foi falando lá, né? E falou, mas como assim que você vai internar sua mãe num abrigo? E ela falou, porque a gente não aguenta mais ela. A gente vai, internamos ela, juntamos os irmãos, internamos elas num abrigo para idosos, mesmo ela com saúde e tudo, mas internaram ela porque eles não aguentam, não suportam mais ela. E aí ele comentando que a mulher com 4, 5 cachorros que ela cuida igual filhos, cuidando dos cachorros, limpando a sujeira, tudo, mas não suporta a própria mãe, não tolera a própria mãe. Esse é o mundo das pessoas do eu não preciso aguentar isso. Esse é o mundo. Não conheço a história da própria mãe, né? Mas uma pessoa rica também. E muitas vezes é isso que acontece. Você vive a sua vida do eu não preciso aguentar isso. E no futuro, muitas vezes, são os seus filhos que vão dizer eu não preciso aguentar você. Eu não preciso suportar você. E te colocam no lugar ou simplesmente esquecem. Então é uma vida triste. Uma vida da filosofia do eu não preciso aguentar isso, porque aí eu não preciso aguentar isso, eu não preciso aguentar ninguém. E você acaba sozinho no fim da sua vida. Então, estou dizendo isso somente para enfatizar que a ética do reino de Deus é a ética que envolve a longanimidade, a paciência, a mansidão. E, portanto, nós, como cristãos, devemos ser longânimos, exercitar a longanimidade, a paciência, porque esse é um dos atributos, inclusive, do próprio Deus. Mas é interessante para a gente aprofundar e compreender ainda melhor a longanimidade, o que é ser uma pessoa longânima. É interessante a gente contrastar isso com o seu oposto, com o oposto da longanimidade. E na leitura dos textos do Novo Testamento, principalmente, nós vemos 3 tipos de pessoas que a Bíblia apresenta com um comportamento oposto à longanimidade. O que é um tipo de pessoa que se comporta de maneira oposta à longanimidade? Em primeiro lugar, é a pessoa
contenciosa. Você deve lembrar do texto de Tito 3, que diz que a ninguém infamem, não infamem ninguém, né? Nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. O que é uma pessoa contenciosa? O que é uma pessoa contenciosa? Contencioso vem de contenda. O que é contenda? Contenda é briga, é um conflito, é um embate. Então, uma pessoa contenciosa, basicamente, é uma pessoa briguenta. É uma pessoa que vive envolvida em contendas, vive envolvida em disputas, em conflitos, em embates, em discussões, em brigas. E é interessante que a Bíblia fala bastante sobre esse tipo de pessoa contenciosa. Em primeiro lugar, se diz que esse não era um costume, ser contencioso não era um costume entre os cristãos do primeiro século. Veja 1 Coríntios 11, 16. Paulo diz o seguinte, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então veja Paulo dizendo que não é costume das igrejas de Deus ser contencioso, ser uma pessoa que vive metida em disputa, em briga, em conflito com outros. Mas em segundo lugar, também pelos textos bíblicos, nós percebemos que ser contencioso é não ser manso. Está relacionado com a falta de mansidão. Veja o Tito 3,2 de novo. Ele diz que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Veja que ele contrasta contencioso, uma pessoa contenciosa, e a mansidão. Em vez de você ser contencioso, seja uma pessoa que apresenta mansidão para com todos os homens. Então, a pessoa contenciosa é colocada na Bíblia como uma pessoa que não tem mansidão. Mas é interessante que esse texto ainda coloca outro contraponto interessante, que uma pessoa contenciosa também não é uma pessoa modesta. Veja o que ele está falando, não sejam contenciosos, mas modestos. E aí nós podíamos nos perguntar, qual é a relação de uma pessoa contenciosa, briguenta e a modéstia? Não é tão difícil de perceber. O contencioso é uma pessoa que faz questão de brigar porque ele precisa mostrar que ele está certo. É ou não é assim? Ele briga porque ele insiste na discussão, porque ele tem que mostrar que ele está certo. Ele tem a necessidade de mostrar que ele está certo. Então lhe falta modéstia. Geralmente a pessoa briguenta que fica em discussões entrando é pura falta de modéstia, porque ela tem que mostrar que ela sabe, ela tem que mostrar que ela está certa. Então é interessante que o texto bíblico coloca, em vez de ser contencioso, seja modesto, porque você não está sendo modesto quando você vive brigando com todo mundo. Está faltando essa qualidade para você. Mas em terceiro lugar, é interessante perceber que a questão do ser contencioso não era costume, como nós já vimos, mas até mesmo em questões religiosas. Não se deveria entrar em contendas, disputas em questões religiosas, doutrinárias, como diz lá em Tito 3, vamos ler aqui do 9 ao 11, veja o que diz, mas não entreis em questões loucas, Paulo falando a Tito, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. E ele termina, ao homem herege, depois de
uma e outra admoestação evita-o sabendo que esse tal está pervertido e peca e está estando já em si mesmo condenado. Então veja, ele fala de contendas, debates acerca da lei, questões loucas, genealogias. Então ele está falando aqui de questões interpretativas, questões religiosas, questões acerca de interpretações da lei, debates, contendas nesse campo religioso, nesse campo da religião, da interpretação, de doutrinária, etc. Ele adverte Tito, então, a não entrar nessa armadilha. Então, não era costume da igreja primitiva esses debates, mesmo religiosos, doutrinários. E veja, compreenda, estudar um assunto é uma coisa. Você pesquisar, estudar, até conversar com outras pessoas, discutir acerca de ideias. Veja, isso é uma coisa. Brigar e contender é outra completamente diferente. Eu geralmente, eu só converso com pessoas a respeito de certos assuntos quando eu percebo que a pessoa está aberta a aprender. Se a pessoa estiver demonstrar que tem uma cabeça que está aberta a aprender, eu converso com ela normalmente sobre vários assuntos, discuto ideias e tal. Mas se eu percebo minimamente que aquela pessoa está fechada para aprender, que ela já tem as suas verdades estabelecidas e que ela não está genuinamente procurando compreender alguma coisa, eu simplesmente caio fora. De mim, essa pessoa não vai ouvir nada. Ela pode falar um monte de coisa, eu vou concordar com tudo. Não, é isso mesmo, você está certo. Não, é isso aí. Você sabe, é isso aí que você está falando mesmo. E eu não vou discutir absolutamente nada com ela, porque essa pessoa é uma armadilha isso. Essa pessoa, ela quer discutir, ela quer debater, ela quer contenda. Ela não está genuinamente interessada na verdade. Então, simplesmente, se for comigo pelo menos, ela vai falar sozinha. Eu não vou entrar em nenhum debate, nenhuma contenda. Mas por que isso? Porque é o que era praticado e foi ensinado na igreja primitiva. E veja que nesse texto é interessante que aqui você tem Paulo falando a Tito, né, um responsável por uma igreja, dentro de um contexto de que o pastor deveria advertir pessoas que estavam propagando doutrinas estranhas, inclusive, na igreja. Né? Então, uma situação bem mais complexa, né? Que não é simplesmente uma pessoa que você mal conhece. E mesmo, veja, mesmo nessa situação de Tito sendo um presbítero, um pastor, que tinha o dever, inclusive, de advertir pessoas na igreja que estavam propagando essas doutrinas estranhas, Paulo fala no texto, depois de advertir uma segunda vez, não entre em conflito. Não debata. Não bata de frente. Não entre na contenda. Essa é a armadilha. O que ele diz para fazer no texto? Ele diz ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, ou seja, ele devia admoestar. O que era para ele fazer? Evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Veja, mesmo sendo uma pessoa herege, dentro da comunidade, ele deveria admoestar, mas não entrar numa contenda, num conflito. Simplesmente evita. Não discuta, não debata. E a gente podia se perguntar, por que esse radicalismo de não debater em hipótese alguma? Eu diria porque o Senhor abomina a contenda. Veja o texto de Provérbios 6, 16 a 19, que está na sua tela aí. Veja o que diz: essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia é o quê? Contendas entre os irmãos. Deus abomina aquele que semeia contendas. Deus não é um Deus de contenda, não é um Deus de guerra, não é um Deus de briga, de intriga. Deus abomina isso. E por isso, Paulo exorta a Tito: evita isso. Isso é uma armadilha do diabo para criar a desordem, a confusão. Então, o primeiro tipo de pessoa que é oposta à pessoa longânime é a pessoa contenciosa, a pessoa que vive envolvida em contendas, em disputas, em conflitos, em embates, em discussões, em brigas. Essa é a pessoa que pode ser colocada como uma pessoa que está no espectro oposto da longanimidade. A segunda pessoa, tipo de pessoa que a Bíblia também cita, que a gente pode colocar nessa categoria, é a pessoa iracunda. O homem iracundo, como é o homem lá de Provérbios 15, 18, né, o texto está aí, o homem iracundo suscita contendas. Mas o longânimo, veja a comparação, né, o contraste da longanimidade e o homem iracundo. O longânimo apaziguará a luta. O que é esse homem iracundo? Na verdade, essa é uma palavra mais antiga que para irritável, uma pessoa irritável, que é uma pessoa que se irrita com facilidade. Basicamente, veja, a diferença é pequena, é o briguento, pessoa que se irrita fácil. E o que a Bíblia fala sobre essa pessoa iracunda, irritável? Provérbios 22, 24 fala que ela não é uma boa companhia, em primeiro lugar. Não é uma boa companhia. Veja o que diz o texto. Não sejas companheiro do homem briguento, né? Aqui eu peguei uma outra tradução, né? Mas em várias outras traduções coloca o homem iracundo também, né? Nem andeis com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a sua alma. Então o homem iracundo, o homem briguento, Provérbios já dizia, já colocava que ele não é uma boa companhia. E é interessante que ele diz aqui no final, para que você não tenha um laço para a sua alma, porque isso é a pura verdade. A pessoa que é iracunda, que se ira com facilidade, briguenta, ela praticamente vira refém dela mesma. Ela fica presa em discussões, em debates, e hoje ainda, em tempos de Facebook, em tempos de Twitter, a gente vê como as pessoas que são iracundas, elas ficam presas a isso, horas e horas respondendo, debates pelo Facebook, pela internet, vídeos, essas pessoas, youtubers aí que ficam postando vídeo, aí um posta aqui, aí o outro responde lá, aí o outro, para fazer um vídeo desse são horas e horas e horas, e a pessoa fica presa nesse laço da sua irritabilidade. Então é a pessoa iracunda, é exatamente o que o provérbio está dizendo. Para que não aprendas as suas veredas e não tomes um laço para a sua alma. Você fica preso a isso. E essa incoerência, muitas vezes, que eu vejo até mesmo no mundo cristão. Hoje nós estamos vivendo uma espécie de um culto à beligerância, um culto ao contencioso, à pessoa contenciosa, à pessoa iracunda. Porque quanto mais briguento, beligerante é a pessoa, mais aplausos parece que ela recebe, né? Eu vejo, e a gente vê isso muito no meio do jornalismo, da política, a pessoa que está brigando, isso dos mais altos cargos da nação, começando da presidência da República até os mais baixos. Briga com todo mundo
e as pessoas parecem se agradando daquela cultura de briga, cultura de contenda, de brigar com todo mundo, né? E muitas vezes os próprios cristãos aplaudindo esse comportamento, até vibrando. E eu fico me perguntando às vezes, será que as pessoas que aplaudem isso leem o mesmo evangelho que eu leio? Porque o evangelho que eu leio é o evangelho da mansidão, é o evangelho da longanimidade, é o evangelho da paciência. E a pessoa iracunda, a pessoa contenciosa, a pessoa beligerante que vive em guerra com tudo e com todos é exatamente o oposto do que o evangelho ensina. Então, às vezes eu fico até a me perguntar, né, se eu estou lendo o mesmo evangelho que outras pessoas estão lendo, né? Então, como o mundo hoje, a filosofia do mundo é essa filosofia. Não tolerar ninguém, contenda, ira, briga, discórdia. E a filosofia apresentada pela ética do reino de Deus e Jesus, o Sermão da Montanha, a ética da misericórdia, é o contrário de tudo isso. Aí pode surgir uma questão também, né? Talvez sua, de outras pessoas aí, né? Mas eu não posso me irar em situação nenhuma. Na verdade, mesmo que você tente não se irar em situação nenhuma, você não vai conseguir. Essa é a realidade. Então a questão, eu acho, não é você tentar colocar como uma meta da sua vida você jamais se irar. Né? O próprio texto de Tiago 1,19, ele diz, eu transcrevi aí para vocês: portanto, meus amados irmãos, Tiago dizendo, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por esse texto você já percebe aí que a ênfase do Tiago não é nem dizer assim, ó, que você jamais se ire, mas sim que você seja tardio para se irar, que, como nós vimos no hebraico, é exatamente a mesma definição de longanimidade, né? Você ser tardio para se irar. Eventualmente, inevitavelmente, eu diria, você vai se irar. A questão principal não é você ser capaz de não se irar jamais. A questão, acredito, nós temos que desenvolver a longanimidade, nós temos que ser capazes de conseguir ser tardios para se irar, demorar, ter um pavio longo, não um pavio curto. E vai nesse mesmo sentido o texto de Paulo em Efésios 4, que é bastante interessante também, que ele diz o seguinte, também transcrevi para vocês aí. Efésios 4, 26, 27. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Veja que interessante. Em primeiro lugar, ele diz, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, é possível se irar e não pecar? E aí ele continua, até esclarecendo isso que ele acabou de dizer. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é irai-vos e não pequeis, é não se pôr o sol sobre a vossa ira. Então veja, eu entendo que esse não se pôr o sol sobre a vossa ira é o seguinte, eventualmente você vai se irar. É inevitável isso. Mas outra coisa bem diferente é você permanecer assim, na ira. É você alimentar a sua ira. E o que parece que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, se você eventualmente se irar, não permaneça irado. Não alimente a sua ira. Em outras palavras, irar-se eventualmente não tem como evitar, mas permanecer nessa ira já é uma escolha sua. Eu acho interessante esse texto porque hoje tem uma palavra que está sendo muito utilizada no mundo secular para expressar esse permanecer irado.
Eu acredito que essa palavra é indignação. Você deve ter ouvido muito, né, nesses últimos anos aqui no Brasil de crise, essa palavra de indignação, se referindo à população, se referindo a pessoas, se referindo aos governos, à política, à economia, a uma porção de coisas. Então eu acredito que permanecer irado é a pessoa que vive indignada. Uma pessoa indignada é aquela pessoa que está em estado de ira. Não é que aconteceu alguma coisa, alguém bateu no carro dela, alguém pisou no pé dela, ela se irou momentaneamente. A pessoa indignada é uma pessoa que está em constante estado de ira. E eu faço menção a isso exatamente porque, da mesma forma como eu disse antes, parece que hoje virou uma qualidade até ser indignado. Uma pessoa em estado de indignação com tudo o que está acontecendo. Mas pelo que nós estamos vendo aqui, à luz do Evangelho, ser uma pessoa indignada é simplesmente você ter se afastado do ensino do Evangelho. Porque você, para permanecer em estado de ira, de indignação, você simplesmente tem que se afastar da ideia de perdão. Veja, Jesus tinha todos os motivos do mundo para estar indignado, por exemplo, com a morte de João Batista, né? Primo dele, que o antecedeu e que foi morto decapitado durante o ministério de Jesus. Os apóstolos tinham todos os motivos para estarem indignados, por exemplo, com a morte de Jesus, que morreu daquela maneira terrível, crucificado. Eles tinham todos os motivos para serem pessoas indignadas. Os cristãos, os primeiros cristãos, tinham todos os motivos para serem indignados por causa do martírio de milhares de cristãos que morreram, pelo martírio dos próprios apóstolos, Paulo, que morreu na prisão, né, foi morto, Pedro e todos os outros apóstolos que morreram. Os cristãos, os primeiros cristãos, tinham todos os motivos para serem indignados. Mas ficar indignado à luz dessa doutrina bíblica do Evangelho é você se deixar vencer pelo mal. É deixar o mal, o ressentimento, a falta de perdão entrar, tomar conta da sua alma. É uma infecção que se espalha pela sua corrente sanguínea, pela sua vida e começa a atingir não só aquele objeto da sua indignação, começa a atingir o seu casamento, começa a atingir sua relação com seus filhos, começa a atingir sua relação com seus parentes, com seus amigos. A indignação é altamente nociva, porque é simplesmente o esmagamento da misericórdia, é o esmagamento do amor. A falta de perdão que se instala vira ressentimento e vira indignação. Não interessa se o motivo é justo ou não. A indignação, por ser falta de perdão, ela intoxica a vida da pessoa. E é interessante que o mundo apresenta isso como uma qualidade. Uma pessoa indignada, uma pessoa em estado de indignação. Já o Evangelho apresenta isso de uma maneira muito simples, como pecado. P-E-C-A-D-O, pecado. E por isso interessante esse texto que a gente leu aqui, que ele termina dizendo: não deis lugar ao diabo. Olha que interessante. Deixar o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, você alimentar, manter, cultivar essa sua ira, fazer ela se transformar em indignação, retroalimentar essa ira, é simplesmente dar lugar ao diabo. É o que o texto está dizendo. É deixar o mal entrar, tomar conta de você.
O que tem que fluir no cristão é o amor, é o perdão, é a misericórdia, não a indignação. Isso jamais é uma negação do mal, uma negação da justiça, mas isso é entregar a justiça na mão de Deus, entregar Deus que está no controle de tudo e permite e não permite o que Ele quer. Mas se tornar indignado pelas circunstâncias do mundo é você sucumbir ao mal, é deixar o mal entrar dentro de você. E isso a gente não pode deixar. Então, veja que a pessoa contenciosa, a pessoa iracunda, são exemplos de pessoas que estão caminhando no sentido contrário da longanimidade, da paciência, da mansidão, da tolerância, do suportai uns aos outros, em amor, como diz o texto. Por fim, tem um outro tipo de pessoa que também está caminhando no sentido contrário da longanimidade e que tem várias relações com a pessoa que é contenciosa, com a pessoa que é briguenta, que é iracunda, que é a pessoa maledicente. A pessoa maledicente. Veja o que diz 1 Pedro 2,1 na versão da Nova Versão Internacional. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. O que é maledicência agora? Também eu iria fazer essa pergunta para vocês aí, se tivesse pessoalmente. O que é maledicência? Basicamente, maledicente é aquela pessoa que fala mal dos outros. A pessoa, eu diria, não só a pessoa que fala mal também pontualmente, mas maledicente é a pessoa que vive falando mal dos outros, mais especificamente. E é interessante que, em primeiro lugar, há uma relação entre a maledicência e a pessoa contenciosa, e a contenda, a pessoa iracunda. Em Colossenses 3,8, veja o que diz. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então aqui nós já vemos a relação, por exemplo, do maledicente ou da maledicência, falar mal das outras pessoas, com a ira, com a cólera. Ou seja, é quase que uma consequência natural. A pessoa que vive em debates, brigas, discussões, contendas, a pessoa que se ira com facilidade e fala mal dos outros. É quase que uma consequência natural. A pessoa que está naquele estado de contenciosidade ou de ira, ela não consegue deixar de falar mal das outras pessoas e principalmente, obviamente, as pessoas envolvidas nessas contendas. E o que eu acho interessante no primeiro texto que nós lemos, de 1 Pedro, é que não é por acaso que nesse verso de 1 Pedro a maledicência aparece junto com algumas palavras como maldade, engano, hipocrisia, inveja. Eu acho que não é por acaso, porque frequentemente tem muita coisa por baixo dos panos, por baixo da maledicência. Quando uma pessoa fala mal da outra, o que está na superfície é alguma coisa objetiva, alguma coisa que a pessoa fez ou deixou de fazer, que é o que está na superfície. Mas na verdade, o que está por baixo da maledicência são essas coisas que aparecem aí em 1 Pedro 2,1. Maldade,
engano, hipocrisia. Veja bem, porque a pessoa que está falando mal das outras geralmente é uma pessoa hipócrita, porque ela tem milhares de coisas também que fez ou deixou de fazer que poderia ser objeto também de maledicência. E ela, não sendo misericordiosa, recebendo a misericórdia dos outros, não exerce na vida das outras pessoas de quem ela fala mal. Então é uma pessoa hipócrita e, por fim, inveja. Eu não tenho dúvida nenhuma que boa parte da motivação que leva à maledicência, falar mal de outras pessoas, é a inveja. Isso aí é praticamente até uma psicologia de botequim, né? Que se chama, é o despeito, é beijinho no ombro, né? É a pessoa que está com despeito, com inveja da outra e começa a falar mal. Então são sentimentos pequenos, sentimentos menores que levam uma pessoa a falar mal da outra. Eu me lembro de um caso de uma aluna, isso aconteceu uma única vez na minha carreira, que eu me lembre, de quase 20 anos de magistério. Uma aluna foi falar mal de mim para o diretor da instituição na época, né, Educação de Jovens e Adultos, era uma aluna adulta já, foi falar mal de mim. O diretor me chamou para conversar, achou estranho aquilo, porque ele já me conhecia há vários anos e tal, e nunca, o que ela disse, nunca ninguém tinha sequer levantado, cogitado antes. Ele me chamou para conversar. E aí, quando eu fui conversar com ele, eu fiquei sabendo quem era a aluna que foi falar mal de mim lá para ele, né, reclamar de alguma coisa. E eu nem lembro exatamente o que ela disse, mas o que eu me lembro é o seguinte: quando eu fiquei sabendo quem era, caiu a ficha. Que era exatamente uma aluna que sentava bem na frente da minha mesa, e um dia, na saída da aula, eu encontrei um papelzinho com um número de telefone. E eu peguei esse papelzinho com o número de telefone, vi que não era meu, aí eu deduzi que deveria ser de uma das duas alunas que sentava bem em frente à minha mesa. Ela, uma dessas alunas, né? Então eu deduzi que era de uma dessas alunas, peguei o telefone, guardei no meu bolso para que na aula seguinte eu pudesse perguntar, né, se alguém tinha esquecido ali em cima da mesa e tal. E aí passaram-se dois dias, eu encontrei essas mesmas duas alunas andando pelo corredor de frente, né, as duas já com mais de 20 anos, né, e casadas e tal. E aí quando eu passei pelas duas alunas, elas meio que dando risadinhas e tal, uma delas, não aquela que reclamou, a outra, perguntou: "E aí, professor, achou o telefone?" Naquela hora me caiu a ficha, que elas não tinham esquecido, ou uma delas ali, a outra não tinha esquecido o telefone, elas deixaram de propósito. E era o telefone justamente dessa menina que posteriormente foi reclamar. Ela deixou o telefone ali para mim. E eu, o que eu fiz? Dei uma risadinha sem graça e praticamente ignorei aquilo que aconteceu, né? Chegou na outra aula, continuei dando as aulas, terminou o curso, né? Ali é por disciplina, né? Educação de Jovens e Adultos, elas terminam a disciplina, vão para outras, acaba o curso, então alguns poucos meses, né? 4 meses mais ou menos de matéria, acabou a matéria, elas foram embora. Mas eu continuei o curso normalmente, mas aquela menina, como eu não correspondi, foi falar mal de mim pro diretor. E depois, quando eu citei toda essa história pro diretor, o diretor caiu na risada lá junto comigo, né? Porque ele entendeu tudo o que estava acontecendo, né? Eu não correspondi, a moça ainda casada com filhos, eu não correspondi, ela foi falar mal de mim. Então, eu tô falando isso porque, geralmente, quando alguém tem esse hábito de falar mal dos outros, o que está por baixo mesmo, são motivações bem diferentes do que supostamente
acerca do qual a pessoa está falando mal. Geralmente é assim. Então, por isso que eu acho interessante o texto de 1 Pedro, que ele relaciona a maledicência com a maldade, com o engano, com a hipocrisia, com a inveja, coisas que muitas vezes estão por baixo. Mas a Bíblia segue ensinando que nós não devemos falar mal só de algumas pessoas, ou porque é injusto falar mal algumas pessoas assim assado, mas não devemos falar mal de ninguém. De ninguém. Veja o que diz Tito 3, 1 e 2. Então Paulo, instruindo a Tito, diz: admoesta-os, né, a congregação, né, a que se sujeitem aos principados e potestades, ou seja, as autoridades humanas, ele está dizendo, aos governantes, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, e que a ninguém infamem. E aí ele continua a parte que nós já lemos, né? Nem sejais contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então veja que interessante aqui, ele diz a ninguém infamem, e ele está enfatizando e falando isso no contexto das autoridades, dos governantes. E eu pergunto para vocês, de quem, num país, quem é a pessoa acerca de quem a maior parte da população fala mal? É uma pessoa, e vocês sabem quem é. É exatamente, sempre, via de regra, o governante. E veja que Paulo está dizendo a Tito, para instruir as pessoas, para que se sujeitem aos governantes, aos principados, às potestades, às autoridades, e a ninguém infame, ou seja, nem mesmo ele falem mal. Então não há pessoas que nós estamos autorizados a falar mal e outras que nós não estamos. É ninguém. E aí, é claro, cabe uma certa ressalva que alguém poderia levantar essa questão. Qual é a diferença, o limite, a linha entre o senso crítico necessário, ou seja, a crítica, e a maledicência? Qual é a linha a partir da qual você sai da crítica e entra na maledicência? Você sai numa crítica salutar, ou de uma crítica coerente, interessante, importante muitas vezes, e você entra na maledicência, que é o pecado que a Bíblia está falando aqui. Eu diria que alguns pontos aqui são importantes para você saber diferenciar entre essas duas coisas. A primeira é a motivação da pessoa. Veja, a pessoa que foca mais no problema que nas pessoas, geralmente ela está fazendo realmente uma crítica verdadeira, salutar. Porque tem pessoas que focam mais nas pessoas que nos problemas. Essa pessoa ultrapassou a linha e está na maledicência já. Então não é difícil você perceber uma coisa e outra. Uma pessoa que foca mais no problema do que nas pessoas, é claro que às vezes vai entrar, porque o problema está relacionado também muitas vezes com pessoas. Mas quando a pessoa foca mais no problema do que na pessoa, a pessoa está trabalhando, está entrando no nível da crítica, que é importante, salutar. Quando a pessoa foca mais na pessoa do que nos problemas, ela está no campo da maledicência. Tá? Primeira coisa. Segundo é o alcance. Tem pessoas que mantêm a crítica num âmbito mais privado. Isso não é a maledicência que a Bíblia aqui reprova. Às vezes a pessoa está falando ali do governo, até do presidente, mas está falando num círculo pequeno de pessoas, marido e esposa, está ali o marido com os filhos, a família, num círculo pequeno de pessoas, sem intenção de propagar isso. Agora, o maledicente, não. O maledicente, ele propaga a quatro ventos isso. Ele fala exatamente para aquelas pessoas que ele sabe que vão espalhar. Ele fala hoje, né? Você falar a quatro ventos é você falar pelo Facebook, é você usar as redes sociais, você espalhar. Isso é maledicência.
Então, uma diferenciação importante aí para você saber o que é crítica, um senso crítico necessário, o que é maledicência. Outra coisa, o espírito da pessoa. Geralmente, o maledicente, qual é o espírito dele? É o espírito de indignação, que a gente estava falando. É uma pessoa contenciosa, espírito de contenda, espírito de ira. Geralmente, a pessoa que está com esse espírito, ela cai na maledicência. Ela não está fazendo uma crítica, porque uma crítica salutar, ela é sempre sóbria, ela é sempre distante, mais imparcial, sem paixões, porque a pessoa está analisando uma situação e buscando solução. Agora, quando a pessoa está falando de outras, com essas paixões, indignação, com um espírito de contenda, ira, a pessoa já caiu no campo da maledicência. E outra coisa também é a frequência, que é importante. Você cometeu um deslize que acabou falando mal alguma coisa de alguém pontualmente, isso é possível de acontecer e não significa que você é uma pessoa maledicente. Você cometeu um escorregão aqui e ali. O maledicente é caracterizado pela frequência, é constante. É todo dia, é toda semana, é todo almoço de domingo. Constante, batendo naquela tecla. Aí a pessoa não está no campo da crítica, não. Está no campo da maledicência. Então veja, se você foca mais nas pessoas que nos problemas, se você não se preocupa em preservar as pessoas, não permitir que se propague certas informações, espalhar, se o seu espírito não é de pacificação, mas é de indignação, é de contenda, é de ira, e se a frequência com que você fala das outras pessoas é grande, desculpe, isso não é senso crítico. De jeito nenhum. Isso se chama maledicência. E o problema é que a maledicência não é um pecadinho. Não é uma falha boba. Se você ler 1 Coríntios 6:9, leia aqui comigo para você ver. Olha o que diz Paulo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus, reino de Deus. Presta atenção que esse texto, que é usado muitas vezes para falar que os adúlteros, os ladrões, os efeminados, os sodomitas vão para o inferno, está falando dos maldizentes também. Interessante, né? Está falando daqueles que falam mal dos outros. Veja ao lado de que tipo de pessoas está colocado o maldizente. Não é um pecadinho bobo. Não é um deslizezinho ali à toa. É uma coisa séria, a maledicência. A maledicência afeta a comunhão da pessoa até com Deus. Lembra do Salmo 15, versículo de 1 a 3? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí o texto continua: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Eu grifei ali para você: aquele que não difama com a sua língua. O maledicente, ele tem a sua comunhão com Deus afetada, prejudicada. Não é um pecadinho bobo, sem maiores consequências. E por isso Paulo até recomenda se afastar das pessoas que estão praticando isso na comunidade, na igreja, que é o texto de 1 Coríntios 5:11.
Ele diz: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for devasso, for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Então Paulo está dizendo, ó, se afasta dessa pessoa que vive falando mal das outras. Se afasta. Da mesma maneira que você se afaste do devasso, do avarento, do idólatra, do roubador. Aqui ele está falando de irmãos, tá? Está falando de irmãos da igreja que estavam praticando essas coisas. Inclusive a maledicência. E aqui no contexto ele está falando para se afastar, para permitir a ação de Deus na vida dessa pessoa ainda. Ele estava falando no contexto ali de uma pessoa que estava cometendo adultério lá com a mulher do pai e tal. E ele coloca esses outros pecados nesse mesmo pacote. Se afasta para que Deus possa agir. É sério isso, porque é um atentado contra a unidade da igreja. A pessoa que atua ostensivamente com maledicência, falando mal de outras pessoas da comunidade, ela está atentando contra a unidade dessa comunidade, da igreja, e está sendo um agente do inimigo das nossas almas. Então, sabendo de toda a gravidade desse pecado da maledicência, algumas pessoas até preferem fazer um tipo de um voto de silêncio. Elas não falam mal de ninguém, elas não falam, ou melhor, elas não criticam ninguém. Eu não sou, até para evitar cometer alguma injustiça, eu não chego a esse extremo, não criticar nada nem ninguém com esse medo, mas é preciso tomar cuidado com as críticas, ser bem focado realmente nos problemas, com o espírito correto, para que você não entre na maledicência e comece a ser um agente do inimigo na comunidade de Deus. Então isso é bem sério. Então essa parte que faltou, e eu já falo para vocês agora a palavra-chave, antes da gente concluir aqui, a palavra-chave, deixa eu escolher aqui, tolerância, palavra-chave é tolerância, tá? Anotem lá no verso da folha de vocês. Então, continuando aqui a conclusão, então nós falamos aqui sobre alguns princípios relacionais que foram incorporados na igreja primitiva, que expressavam essa ética da misericórdia, a ética do amor, a ética do reino de Deus. A gente falou do bom trato, a gente falou do interesse pelas pessoas e a gente falou dessa atitude que é necessária para qualquer grupo de pessoas que convive, qualquer grupo que aprofunda no relacionamento, na comunhão, que é necessário longanimidade. É necessário tolerância, é necessário paciência, é necessário mansidão. E essas atitudes que nós vimos aqui de a pessoa contenciosa, a pessoa iracunda e a pessoa maledicente, elas vão na direção contrária das pessoas que são longânimas ou que têm desenvolvido a longanimidade. Então, sobrou ali os últimos dois pontos, letra D e E, a sujeição mútua e o perdão e arrependimento, que também foram incorporados na igreja primitiva, que a gente vai conversar daí na próxima aula nossa, no domingo. Mas a parte da tolerância, paciência e longanimidade nós terminamos agora. Ok? Então, Deus abençoe a todos. Nos encontramos domingo. Abraço. Até mais.